Obrigado pela presença de todos aqui no nosso workshop, no nosso bate-papo. Bom sempre falar que a ideia é que seja também um bate-papo. Quem quiser participar no meio, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, levanta a mão que a gente para a apresentação. E, bom, é o terceiro ano que eu estou aqui na feira, na Expo Compliance, terceiro ano que a gente faz esse workshop, está um pouquinho diferente, mas eu vou manter a tradição, fazer uma rápida pergunta que eu sempre faço. Quem daqui é advogado, advogadas? Até que o público agora está um pouco mais meio a meio. Nos últimos eventos eram quase 80%, 90% que levantavam a mão. E eu sempre fazia essa pergunta para, antes de mais nada, alinhar expectativas, porque o primeiro slide que eu mostrava era dizendo que eu não sou advogado. Aí eu falava um pouco de LGPD e tudo, mas para não termos tantas perguntas pesadas para um não advogado. Só que, graças a Deus, hoje eu não vou falar mais isso, porque temos um advogado no palco. Então, antes de mais nada, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Frederico, eu sou fundador da Zapper, a primeira empresa de monitoramento de WhatsApps corporativos da América Latina. Enfim, minha jornada profissional, saí do mercado financeiro, fui para consultorias, depois comecei a trabalhar com startups, até finalmente, há 9 anos atrás, fundar a Zapper. E, passando a bola rapidamente para o André, que agora divide o palco comigo e vamos ter muito mais respaldo para falar sobre LGPD, sobre compliance, sobre o nosso tema, de como levar isso também para os WhatsApps corporativos, essa comunicação tão importante hoje, que não dá para ser negligenciada nas empresas. Bom dia, pessoal. Só me apresentar brevemente também. Meu nome é André Paris, sou professor, consultor em proteção de dados e em governança, gestão de risco e compliance. Também sou autor de livros sobre os temas, um deles, além da LGPD, como implementar um efetivo programa de privacidade de dados. Eu escrevi em coautoria, com até o coautor que está hoje na plateia, está trabalhando aqui em São Paulo, morando por aqui, e também está aqui presente hoje. Bom, eu coordeno e dou aula em cursos de pós-graduação em GRC e proteção de dados, e além disso tem uma consultoria Facos, que se destina a apoiar os nossos clientes com a Zapper em questões relacionadas a esses temas. Compliance e proteção de dados em WhatsApps corporativos. Vamos entender um pouco hoje melhor o que acontece, quais são as questões e principalmente as empresas que nos buscam mais têm, enfim, dor, problemas e tem um pouco de respaldo mais jurídico também sobre isso. Vamos ver se funciona. Estou muito longe. Funciona. Bom, rápidos números no Brasil, todo mundo já está careca de saber, mas enfim, 99% dos brasileiros usam o WhatsApp, 147 milhões. O Brasil é o segundo maior país do mundo em termos de usuários de WhatsApp, só perde para a Índia, que na verdade está bem acima, 850 milhões de usuários na Índia. Hoje, já no Brasil, 95% das empresas usam o WhatsApp como canal de comunicação, a maioria delas é o principal canal de comunicação, e 85% dos usuários hoje já preferem também se comunicar com qualquer empresa por WhatsApp. E aí um dado dessa líder global de cibersegurança, Kaspersky, Kaspersky, é russo, não sei falar russo, mas quase 90% das mensagens fraudulentas que existem hoje em dia, elas são disseminadas exatamente por esse aplicativo, pelo WhatsApp. Antes da gente avançar, só explicar uma coisa que muitos ainda têm dúvida, de qual versão do WhatsApp, o que é um WhatsApp oficial, o que não é. Então eu trouxe aqui uma rápida diferenciação, explicando principalmente que o WhatsApp, como aplicativo de celular, ele tem esses dois primeiros formatos, exemplos, que é o WhatsApp Consumer App, que a gente chama de WhatsApp pessoal aqui, embrasileirando o nome, e o WhatsApp Business App, que a gente chama de WhatsApp corporativo, WhatsApp profissional. Ambos desses dois são um aplicativo que você usa no seu celular, No pessoal você tem um perfil básico, no profissional você tem um perfil mais profissional, que tem ali outras informações, descrições. Obviamente, o pessoal é para uso pessoal e o corporativo para profissional, e são aplicativos gratuitos que vocês vão lá no Google Play ou na iOS, na Apple, e baixam no celular. Quando a gente fala de WhatsApp oficial, WhatsApp API, é esse WhatsApp Business Platform, que não é um aplicativo, ele é uma integração, um WhatsApp API, que você consegue, isso é feito totalmente em nuvem, e você consegue usar um WhatsApp, por exemplo, de uma empresa para criar um chatbot, automatizar por exemplo, um canal de suporte, e você pode usar também um número único para botar vários atendentes usando esse mesmo número. Só que um atendente não vai ter a sua carteira de cliente, não vai ter as pessoas que falam
e o usuário final sabe que está falando com aquele agente. Então, é um caso um pouco específico, mas para empresas que têm um alto volume de atendimento e com uma central de atendimento, de fato, por WhatsApp. Já essa integração, ela tem um custo por mensagens trafegadas. Então, é só deixar claro que a gente não está falando de um aplicativo que você pode usar no celular. E hoje a gente vai falar principalmente desse aqui do meio. É exatamente o WhatsApp que os colaboradores de uma empresa usam para conversar com fornecedores, para conversar com seus clientes. E esse WhatsApp aqui hoje, ele acaba não tendo nenhuma governança, né, dentro das empresas, como, por exemplo, tem um e-mail ou como tem outras coisas que acontecem no computador, né, corporativo desse usuário. Então, a grande pergunta que fica é exatamente, você sabe o que acontece, né, nesses WhatsApps corporativos dentro da sua empresa? E a resposta é que não. Hoje, o WhatsApp corporativo nas empresas, ele é uma grande caixa preta. Ninguém sabe o que está acontecendo por lá, inclusive a empresa não tem nem acesso, que é o primeiro princípio de segurança da informação, não tem nem acesso a esses dados que são trafegados num WhatsApp corporativo. Então, a empresa não tem não só a visibilidade de tudo que acontece lá, como ela também não tem o backup, ela não tem nada armazenado. Isso tudo está na mão do colaborador. Se ele perder o celular, se ele mandar uma mensagem, um orçamento, uma ordem de compra e apagar, a empresa não tem acesso a isso, e isso acaba causando muitos riscos. E o último ponto, isso também acaba trazendo desconformidade em termos de LGPD para essa empresa, que aí, graças a Deus, hoje eu vou deixar o especialista, o advogado, falar um pouco isso mais adiante, tá? Bom, dito isso, a gente fez uma pesquisa interna nossa com os nossos leads e os nossos clientes, e dessas 95% das empresas, o dado anterior que eu já trouxe, né, que usam o WhatsApp como canal de comunicação, 73% delas não têm qualquer controle nessas mensagens. 65% delas já perderam informações valiosas por falta dessa rastreabilidade e 48% já tiveram algum problema legal por isso, ou porque aconteceu alguma coisa que a empresa não soube, ou porque, de fato, alguma informação sigilosa saiu da empresa e não foi rastreada e por aí vai. Bom, e agora, a primeira vez eu passo a palavra, a gente vai ficar trocando aqui muito, eu e o André, para falar dos riscos, né, dessa falta de governança no WhatsApp para as empresas. Sobre usos indevidos a partir, né, que utilizaram o WhatsApp como uma ferramenta, né, gerando multas para as organizações. Então, no mercado financeiro, quem atua nele sabe o quanto é importante manter a confidencialidade das informações. Isso pode representar diversos ilícitos relacionados à troca de informações privilegiadas e parte de operações, né, do Morgan Stanley, em que tiveram esse envolvimento em aquelas informações que não deveriam ter sido compartilhadas a partir de ferramentas de WhatsApp, acabaram gerando essa sanção a partir da SEC, a Securities and Exchange Commission, que seria basicamente a CVM aqui do Brasil, lá da América do Norte. Riscos trabalhistas, então a gente tem a possibilidade de, por exemplo, né, relacionado a práticas de assédio, o WhatsApp ser utilizado para isso, para praticar assédio moral, praticar assédio sexual. Trabalhador também sendo demandado ali via WhatsApp, fora dos canais oficiais, né? Normalmente as organizações elas utilizam Teams ou outras ferramentas ali para, como sendo oficial do dia a dia, e se não tiver um WhatsApp corporativo para a devida governança, isso acaba sendo utilizado para burlar esses canais oficiais da organização e acabar demandando colaboradores em horários em que eles não deveriam. Isso gera um passivo trabalhista para a organização a partir do reconhecimento de horas trabalhadas em razão dessas demandas que aconteceram fora do horário de trabalho. Mais exemplos de práticas de assédio, não só entre colaboradores, né, mas também entre terceiros e clientes, entre terceiros e os colaboradores daquela organização. Então, o WhatsApp também pode ser um vetor desse tipo de prática. Mais uma vez, a questão da confidencialidade, que é muito importante. Né? Se a organização não tem a governança dos dados que estão transitando por ali, informações confidenciais, sigilos relacionados a segredo industrial e segredo comercial daquela organização podem ser transitados. Então, um colaborador da área comercial, né, na hora que ele está transitando para outra organização, muitas vezes uma organização concorrente ali daquela que ele trabalhava, ele pode pegar aquela lista de leads, de contatos dele e passar para esse terceiro. Isso tudo fica mais fácil. Quanto menos controle tiver, mais oportunidade existe para a prática de conduta indevida. Mais uma vez, né, na questão relacionada a quanto menos controle, mais oportunidade.
né? A fraude que foi praticada nos americanos, parte do que acontecia ali era combinado via WhatsApp daqueles que estavam envolvidos. Então, sem controle, eles sentiam a vontade de utilizar esse canal para realizar essas trocas. A partir de investigações, né, da captura dessas mensagens, a partir de demandas judiciais que aconteceram, eles conseguiram identificar que isso aconteceu. Mas até ter todo esse problema, né, que poderia talvez ter sido evitado com essa atividade de monitoramento, essa governança dos dados que transitavam ali, por mais essa ferramenta que nós sabemos que ela é utilizada, né, sendo oficial ou não dentro das organizações, uma fraude foi combinada a partir dali. Outro risco existente é o risco relacionado a práticas de engenharia social. Quem já ouviu falar nessa prática? Perfeito, está cada vez mais relacionado ao nosso dia a dia, né? Não tem muito para onde correr. Essa prática ela pode ocorrer a partir de e-mails, a partir de mensagens recebidas no SMS, a partir de mensagens ou ligações recebidas via WhatsApp, já que, como a gente viu, né, o brasileiro é um dos maiores usuários desse aplicativo, então, seja você no seu ambiente de trabalho ou no seu âmbito pessoal, você vai estar sujeito a receber esse tipo de tentativa de ataque a partir de criminosos cibernéticos. E o que eles querem fazer basicamente? Eles querem induzir aqueles usuários desavisados a abrir um determinado arquivo que é aparentemente legítimo, mas que na verdade ele contém um malware, a passar informações sigilosas, a se passar por um cliente, a se passar por um gerente de determinada área, né? Por uma empresa que é muito grande, tem vários setores, operação distribuída no mundo todo. Às vezes é fácil alguém se passar por determinada pessoa, né? Coloca lá a foto, pede para uma IA fazer uma mensagem ali formal, né? Sem muitos erros de português, e se passa por um gerente de determinada área, até um gerente da mesma área de outro país, para buscar informações confidenciais a partir ali de troca de mensagens, inclusive via WhatsApp. E aí, uma das espécies, das muitas espécies relacionadas à engenharia social, é a prática de phishing. O phishing, como eu falei, pode ocorrer através de e-mail, de SMS, ligação por voz, de mensagem via aplicativo de mensagens como o WhatsApp. E uma das subespécies do phishing é exatamente o smishing, que acontece via SMS ou via mensagens em aplicativos de mensagem. Então, talvez vocês já receberam aquela mensagem falando que tem uma encomenda de vocês que está presa no correio, que vocês têm que acessar o link para poder liberar ela, ou então vocês receberam uma proposta de emprego em que trabalhando 2 a 4 horas por mês, você ganha de 3.000-5.000 BRL. Esse é mais fácil de identificar que tem alguma coisa errada ali. E quando é via WhatsApp, você já vai ver a imagem que aparece. Esse dia chegou uma dessa para mim e tinha um cidadão do Sudeste Asiático lá montado em um veículo que era uma espécie de Shinerai deles por lá. Então, era muito difícil que ele fosse um recrutador, né, passando. Então, tem algumas que são mais bizarras como essa, mas tem algumas tentativas de engenharia social que são mais sofisticadas. Eles chamam, inclusive, de spear phishing, né, quando o atacante cibernético, ao invés de pegar diversos contatos e enviar para ver quem eventualmente vai cair, ele já está mais focado. Então, ele vai entrar nas suas redes sociais, especialmente no LinkedIn, vai saber onde é que você trabalha, o que você faz, quem que é o seu chefe, quem está subordinado a você, quem que é o dono da empresa, quem são seus clientes, e ele vai se passar ou para o seu chefe, ou por um subordinado seu, ou por alguns seus clientes, solicitando ali informações que não deveriam ser, ou pedindo para você acessar determinado link. Olha, eu sou seu chefe, eu estou aqui no evento da Expo Compliance, aconteceu uma grande emergência, recebeu uma comunicação no nosso canal de denúncia, estou precisando acessar esse link aqui, não estou conseguindo daqui, não sei se é meu celular que não está funcionando, o Wi-Fi aqui não está muito bom, acessa você esse link e me manda o conteúdo dele. Na verdade, ele criou uma porta de entrada para acessar o sistema da sua organização. Então, cada vez mais, com o auxílio da IA, esses ataques têm se tornado mais sofisticados. Tem outro tipo de golpes recorrentes que estão se tornando cada vez mais comum, né? Como o golpe do falso advogado. Ele vai lá, a partir de bases públicas, pesquisa, vê se você tem algum processo judicial, fala, você tem um processo contra a companhia tal, né? Talvez alguns de vocês que vieram de fora, né, tiveram que pegar algum voo com uma companhia aérea e tem eventualmente tido algum problema de atraso, de overbook, vocês vão eventualmente entrar com uma ação, uma reclamação contra essa empresa, e aí essa pessoa vai se passar pelo seu advogado e falar, olha, troquei aqui meu número, ou às vezes só coloca a imagem do seu advogado e te mandou uma mensagem, sua indenização saiu. Para isso você precisa passar os dados da sua conta tal, ou seus dados pessoais, ou primeiro a gente precisa pagar uma taxa judicial Y, na verdade essa taxa não existe, né, para você poder retirar a indenização, e assim esses golpes estão acontecendo.
O phishing é uma espécie também de phishing, que por sua vez é uma espécie de engenharia social e que ele acontece por voz. Né? Hoje, cada vez é mais comum a gente realizar ligações telefônicas a partir do WhatsApp. Então, essa prática também tem sido bem comum por aí. Você recebe uma ligação, falam, o seu cartão está para ser bloqueado, você conhece essa compra, se não, confirme aqui, digite a sua senha, me fala a sua senha, para tentar aplicar algum golpe. E como que a gente pode, então, tentar se prevenir dessas técnicas de engenharia social? Primeiro, checar a fonte, né? De onde é que está chegando esse e-mail, de onde é que está chegando esse telefone, qual que é o DDD, né? Qual que é o código do país, de onde é que está vindo essa proposta de trabalho, faz sentido. Cuidado com a sua presença digital. Eu sei que, inevitavelmente, para a gente se inserir no mercado de trabalho, a gente precisa compartilhar ali informações sobre quais são as nossas qualidades profissionais, onde é que a gente está, para os recrutadores verem se tem alguma semelhança ali do que a gente faz com uma eventual oportunidade de melhoria de emprego para a gente, mas tentar limitar o máximo possível a nossa presença digital, porque isso é um prato cheio para aqueles que estão querendo fazer aquela técnica de spear phishing, que é aquele phishing mais direcionado para tentar obter alguma informação sigilosa da sua organização. Peça a identificação do indivíduo, então eu falo, tudo bem, mas quem você é? Você é do banco, né? Você é meu gerente tal, qual que é o seu nome? Então, beleza, vou só desligar e ligar para o número oficial do meu banco para eu tentar confirmar essa informação. Filtro de spam auxilia bastante de pegar algumas tentativas mais em massa, que já foram mapeadas. Proteja seus dispositivos, né? Então tenha sempre um firewall antivírus, utilize senhas fortes, autenticação de 2 fatores, isso vai dificultar eventuais tentativas de golpes, de acesso não autorizados. Mantenha calma, normalmente ele sempre tem algum senso de urgência, então você precisa responder dentro de 24 horas, senão determinada consequência negativa vai acontecer, você vai perder sua conta, você vai ter que pagar uma taxa de R$500, de R$1.000. Então, normalmente, um ataque de engenharia social, ele tenta gerar um senso de urgência para fazer com que você não reflita e simplesmente tome uma ação. Então, é aquele seu chefe que vai, seu falso chefe, né, que vai te mandar uma mensagem de um evento falando, precisa acessar isso agora, é urgente, entra nesse link, me vê o que tem que eu não estou conseguindo acessar por aqui. Então, quebre esse senso de urgência, questione as informações que eles possuem sobre você. Então, eles têm... Onde é que eles podem ter conseguido essas informações? Eu disponibilizo parte dessas informações que ele está me passando, né? Que eu sou cliente do banco tal, por exemplo, de uma forma pública. Isso está, de certa forma, em algum cadastro público. E questione oportunidades únicas, né? Pode chegar uma proposta de emprego em que você vai ganhar um valor relativamente substancial e não vai trabalhar nada, né? Não, muito provavelmente não deve ser verdade essa proposta. Você ganhou na Mega Sena, você tem tantas milhas para resgatar. Se você acha que você não tem o gasto suficiente para gerar essas milhares de milhas, questione, né? Essas oportunidades únicas normalmente tentam mexer com o seu emocional para fugir do racional. E agora, passando de volta para o Fred, ele vai falar um pouquinho como proteger a comunicação por WhatsApp. Alô, obrigado, André. Bom, dito todos esses riscos, então, dessa falta de governança, né, no WhatsApp corporativo, no WhatsApp das empresas, a gente montou aqui um rápido passo a passo, com 5 passos específicos para a empresa que não quer negligenciar, né, o uso do WhatsApp. Como vocês viram ali no caso da CEMIG, por exemplo, eles tiveram que proibir o uso de WhatsApp dentro da empresa, só que a gente sabe que isso acaba afetando a empresa em termos de performance, de agilidade para resolver questões, por todos os números já apresentados aí, como é a realidade do WhatsApp no Brasil. Então, quais são esses passos para a gente proteger, né, primeiro, essa comunicação corporativa? Primeiramente, disponibilizar, né, óbvio, um número corporativo para o seu colaborador usar o WhatsApp. Então, você não vai conseguir, obviamente, criar nenhuma regra e monitorar ninguém se você não oferecer um número corporativo para esse usuário e até sugerir ele usar o WhatsApp Business, que tem um perfil profissional, enfim, setar ali todo o perfil, criar talvez uma mensagem de ausência fora do horário comercial, se isso for uma política interna da empresa. Uma vez que você disponibilizou esse número, o segundo passo seria setar as regras do jogo, né? A partir do momento que você tem, então, esse canal corporativo para usar apenas para trabalho, você ter ali as regras e as políticas de compliance de como esse colaborador deve agir nesse canal. Se ele tem um horário específico que ele pode falar ou não, até para evitar aquelas questões trabalhistas de hora extra, né? Linguagem que ele deve usar ou não, enfim, por aí vai. E essas regras, futuramente, a gente vai conseguir detectar, que é possivelmente, não é o próximo, mas é o quarto. A partir do momento que a gente tem, então, todos os colaboradores com número corporativo e as regras do jogo para essa comunicação claras,
é importante a gente garantir que isso vai ser monitorado e armazenado, né? Não adianta a gente só dar o número para ele, de criar as regras e não saber o que está sendo feito, se ele está seguindo ou não. Então, garantir o monitoramento e o armazenamento de todos esses dados, de toda essa comunicação, que, como a gente já disse, é de propriedade da empresa. Essa comunicação não é de propriedade do colaborador, ela é de propriedade da empresa, porque esse número é corporativo. O André vai entrar um pouquinho mais a fundo também na parte legal disso. Quarto e penúltimo passo, a partir do momento então que a gente garante e armazena, para você não ter que botar um funcionário ou alguém de compliance para olhar para tudo que todo mundo está falando, é claro, criar um mecanismo para detectar possíveis desvios de conduta nessa comunicação, né? Que hoje em dia tem e-mails, tem, enfim, canais de Slack, Microsoft, mas também é importante ter isso no canal do WhatsApp. E por fim, como todo processo, importante também a gente sempre tirar métricas e aperfeiçoar continuamente todo esse processo. Entender se a gente está detectando de fato o que é importante para a empresa, rever as regras de compliance, enfim, e por aí vai. Tá? Bom, alguns casos de uso, né, de empresas, a gente atende hoje vários segmentos, mas alguns dos principais que a gente vê a necessidade grande dessa governança, né, no canal de WhatsApp. Primeiro ali, o assessor financeiro, né? Hoje na nossa empresa a gente tem algumas assets, a gente tem recuperadoras de crédito, pequenos bancos, enfim, principalmente para controlar o WhatsApp daqueles assessores financeiros. Muitas dessas empresas até trabalham com assessores financeiros autônomos, então, que mandam ordem de compra, que enviam informações sigilosas e até reguladas, né, pela nossa CVM, por aí vai. Então, é um exemplo muito claro de necessidade de monitoria. Representantes farmacêuticos, a gente tem grandes empresas farmacêuticas no nosso portfólio que trabalham muito com representantes de venda, né? Então são aqueles também autônomos que ficam ali representando e visitando médicos. Às vezes essas visitas são virtuais, inclusive. Instituições públicas para programas de anticorrupção, então também é ali uma área muito importante e necessária para ter esse monitoramento e governança. E grandes indústrias que às vezes têm muitas informações sigilosas que podem acabar sendo vazadas também por esse canal. Bom, voltando agora para o André, para a gente falar um pouco sobre LGPD e o uso dela no WhatsApp corporativo. Obrigado, Fred. Bom, pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz algumas obrigações, né, cerca de 50 a 60, diretas ou indiretas, para que as organizações possam estar adequadas ao que a LGPD exige, especialmente aos princípios que nós vamos tratar brevemente daqui a pouco. Mas uma das preocupações que se tem é, uma organização ela pode realizar monitoramento das mensagens de WhatsApp dos seus colaboradores? E o nosso Poder Judiciário Trabalhista ele entende que, dentro das comunicações corporativas de uma organização, né, por isso a importância do uso do WhatsApp corporativo também, desde que ela informe previamente aos colaboradores de que eles podem ter suas comunicações monitoradas, isso é possível de ser feito. Inclusive, isso serve para que a organização ela possa verificar se está existindo alguma conduta indevida sendo praticada a partir desse meio de comunicação corporativo da organização. A governança de dados a partir do WhatsApp corporativo também auxilia a observância dos 3 princípios clássicos da segurança da informação. A disponibilidade, garantir a disponibilidade das informações. Então, a Zapper ela é capaz de, por exemplo, como o Fred vai tratar com mais detalhes mais para frente, mas ele é capaz de realizar um backup daquelas mensagens que são tratadas. Então, se o colaborador eventualmente excluir uma mensagem que evidencia uma conduta indevida que ele praticou, como um desrespeito, um assédio com algum cliente ou com algum colega de trabalho, a Zapper consegue garantir a disponibilidade dessa informação. A integridade, ou seja, a ausência de capacidade de que essa informação seja alterada de uma forma que prejudique a realidade do que aquela comunicação, de como aquela comunicação ocorreu, e a confidencialidade em si daquela informação. Se tem uma governança, você consegue monitorar para ver se tem alguma informação confidencial que pode estar sendo compartilhada a partir do WhatsApp corporativo. Passando para os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 6º traz 10 princípios ali. Vamos passar por cada um deles para a gente entender como o WhatsApp corporativo ele deve ser implementado para que ele possa atender a cada um desses 10 princípios. Então, primeiramente, nós temos o princípio da finalidade. Basicamente, ele vai dizer que a organização ela só deve realizar atividade de tratamento para cumprir aquelas finalidades específicas que foram informadas ao titular de dados. Então,
certamente, uma ferramenta como a Zapper não pode ser utilizada para um colega de trabalho ficar monitorando as mensagens que uma paquera dele está mandando através do WhatsApp corporativo. E a gente sabe que isso é um risco onde existem pessoas, existem riscos parecidos com esse. Então, não pode existir o que se chama de function creep, que é esse desvio da finalidade para a qual determinado dado está sendo coletado, tratado, monitorado, nesse caso, a partir da governança do WhatsApp corporativo. O princípio da adequação, muito alinhado também com o princípio da finalidade, que é basicamente garantir que aquele tratamento que está ocorrendo, ele é adequado, é proporcional às finalidades que se pretende atingir com o tratamento de dados. O princípio da necessidade, também bastante sinergia com o princípio da finalidade, ele vai dizer que, olha, vamos limitar o tratamento dos dados pessoais àqueles estritamente necessários para que eu possa alcançar aquela finalidade que eu pretendo. Não só os dados pessoais envolvidos, mas também as atividades de tratamento que eu vou conduzir. Ou seja, se eu vou precisar coletar, armazenar, se eu preciso não compartilhar com algum terceiro, quais são as atividades de tratamento que são estritamente necessárias para eu atingir essa finalidade. Então, por exemplo, na ferramenta da Zapper, como o Fred vai adentrar com mais detalhes depois, em regra, eles não têm acesso ao conteúdo das comunicações em si, a não ser que o cliente peça, que solicite que a Zapper que realize uma apuração ali naquelas mensagens que foram trocadas, para que se identifique uma eventual evidência que seja capaz de comprovar a suspeita de um desvio legal, um desvio regulatório que foi comunicado através do canal de denúncia da organização, por exemplo. Livre acesso. Então, as organizações elas devem garantir aos titulares uma consulta facilitada sobre quais dados ela possui sobre ele. Então, a criação de canais de comunicação, como já deve existir por qualquer organização que cumpra a LGPD, auxilia também a adequar o tratamento de dados que é feito na governança dos dados do WhatsApp corporativo. Garantida a qualidade de dados, que tem muita sinergia com aqueles 3 princípios de segurança da informação que eu comentei anteriormente: disponibilidade, integridade e confidencialidade. A transparência, isso pode ser feito através de uma comunicação uma cláusula no contrato de trabalho, dizendo que, olha, todos os métodos de comunicações corporativas, inclusive via aplicativos de mensagem como o WhatsApp, vão ser monitorados por nós. No onboarding, passar essa informação, porque também o colaborador pode falar, mas tinham várias cláusulas no meu contrato de trabalho, eu não vi que tinha essa também, mas está lá no onboarding, tem o registro do conteúdo, tem a assinatura que ele participou, tem depois um testezinho, uma taxa de apreensão que faz uma pergunta sobre essa questão da ciência, né, de que as comunicações corporativas poderão ser monitoradas pela organização. Tudo isso gera uma evidência, como a gente vai ver no 10º princípio que o artigo 6º traz, é importante para que uma organização tenha. E a transparência, ela também pode ser cumprida em avisos de privacidade, sejam avisos específicos, quando ele está se cadastrando no WhatsApp corporativo, ou seja, na própria política de privacidade da organização, destinada a informar também os seus colaboradores como os dados são tratados. Na parte de segurança, como qualquer outra informação relacionada a dados pessoais que uma organização possui, aqueles que transitam dentro de comunicações corporativas via o aplicativo de mensagens do WhatsApp, também devem ser protegidas ao máximo possível dentro das capacidades financeiras e da tecnologia disponível por qualquer organização. Então, ela vai ter que ter controles técnicos, né, firewall, antivírus, monitoramento em tempo real para identificar anomalias ali que possam identificar um ataque cibernético que teve sucesso, controles administrativos, políticas, procedimentos, né? Uma política, por exemplo, para ajudar a setar aquelas regras, né, Fred? Uma política de uso de aplicativos de mensagem, ação de treinamento de conscientização e controles físicos também para evitar que terceiros entrem dentro da organização sem ter a autorização necessária. A prevenção tem uma sinergia total com o princípio da segurança, né? Mas além de garantir o vazamento dessas informações, né, as atividades de prevenção também servem para garantir que o tratamento de dados está sendo adequado. Então, que os dados presentes ali no WhatsApp corporativo estão sendo utilizados de uma forma devida e não com aquele desvio de finalidade que eu comentei anteriormente. Já nos encaminhando para os últimos princípios, nós temos também o da não discriminação. Basicamente, não é utilizar essas informações que são transitadas, seja no WhatsApp corporativo, seja através de outros meios de comunicação, para que isso seja utilizado de uma forma abusiva para discriminar algum colaborador, né? Então, a gente tem relatos de dados sendo utilizados para discriminar colaboradores em momentos de processo seletivo ou no momento de concessão de crédito. Então, basicamente, né, é bem claro esse princípio, não utilizar para fins discriminatórios ou abusivos.
E, por fim, a gente tem um princípio que ferramentas como as APIs de governança de dados permitem que a organização possa cumprir esse princípio, que é a de responsabilização e prestação de contas. Então, não basta que uma organização ela esteja adequada à LGPD, ela tem que ser capaz de provar, seja em razão de uma solicitação que um titular de dados traz nos canais cabíveis, seja em razão de uma fiscalização por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou por parte dos PROCONs estaduais. Eu não sei se vocês já perceberam, né, quem for da área, que eles já se consideram, já mesmo esse LGPD ter iniciado sua vigência ali em setembro de 2020, eles já estavam fiscalizando organizações no âmbito consumerista, né, que é onde eles têm essa competência, só que em questões relacionadas à ausência de cuidado com os dados pessoais desses consumidores. Então, já desde antes da LGPD está valendo, eles já estão fiscalizando organizações e aplicando sanções. Não aquela prevista na LGPD, que pode chegar até 50 milhões de reais por infração, mas aquela prevista no CDC, que chega perto de 9,8 milhões de reais, salvo engano. Bom, outra questão importante é a comunicação com terceiros. Então, para cumprir aquele princípio da transparência que a gente falou, não tem um aviso de privacidade, falar para qual que é a finalidade, para que aqueles dados estão sendo tratados a partir desse meio de comunicação, quais são os dados a ser tratados. Então, de forma estruturada, hoje, as APIs, a partir da governança, ela consegue identificar o nome, a foto que aparece do usuário e o telefone. Então, muitas vezes, com o WhatsApp corporativo, essa foto nem vai ser um dado pessoal em si, que pode ser ali um avatar, pode ser uma imagem da própria organização, e não estruturados, tudo que aquilo, todas aquelas mensagens são trocadas, aquelas mídias, então, dependendo do negócio, pode ter, inclusive, dado pessoal sensível sendo trocado ali, né, dados relacionados à saúde, por exemplo, para clínicas, para hospitais, mas, como eu falei, em regra, as APIs sequer vai ter, inclusive, acesso, a não ser que o próprio cliente solicite um apoio em alguma fiscalização, por exemplo. E isso auxilia essa transparência a respeitar os direitos dos titulares, né? Já informar ali como um exemplo de um pequeno aviso de privacidade em que é informado para aquele usuário, né, de como mais ou menos as atividades ocorrem, como é que ele pode exercer os seus direitos, ver quais são esses direitos, identificar a política de privacidade mais completa da organização para ter mais informações sobre como as atividades e tratamentos são conduzidas. Minutinhos, no máximo 15, sobre a nossa ferramenta, que ela acaba trazendo, né, uma solução aí para toda essa questão, para as empresas que têm essa dor de, enfim, monitorar, armazenar e trazer a governança desse WhatsApp corporativo. Bom, somos uma empresa já de 9 anos de mercado, a gente começou trabalhando no WhatsApp lá no início, que ele começou realmente a ser a ferramenta e o canal disparado usado pelo brasileiro, e temos 230 já empresas na casa atendidas, fomos aí premiados com melhores startups de cibersegurança do Brasil, aí pelo Sebrae. Já estamos presentes hoje em 5, na verdade, em 6 países com a nossa ferramenta. Bom, alguns dos clientes que a gente já atende hoje, farmacêuticas grandes, empresas de varejo como a Shopee, farmacêuticas GSK, Eurofarma, empresas de serviço financeiro, como eu falei, né, recuperadoras de crédito e por aí vai. E falando sobre a nossa ferramenta, a gente trabalha em 3 pilares, né? O monitoramento, de fato, de todas essas comunicações, todos esses dados, o armazenamento para garantir em nuvem que todos esses dados estão sendo armazenados por tempo ilimitado, pela necessidade de armazenamento da própria empresa, e a gente hoje em dia também traz inteligência, então tira métricas e insights interessantes dessa ferramenta. Não só então traz segurança, mas traz também informações interessantes para uma equipe de venda, por exemplo, performar melhor, para um atendimento performar melhor e por aí vai. Bom, o monitoramento, então a gente traz a possibilidade de visualização de todas essas mensagens. Então, como vocês podem ver ali na tela, a capacidade de você entrar ali e ver todos os seus colaboradores, entrar em cada conversa dos seus colaboradores, mas a ideia, como eu falei, não é você precisar de um funcionário para ficar olhando e bibliotando todas as conversas por dia. Então, a gente tem a capacidade de detectar automaticamente possíveis desvios de conduta nessas conversas, através das políticas e regras de compliance que vocês inserirem na ferramenta, ou então através da própria inteligência artificial que a gente lançou agora em maio, que está integrado já à nossa ferramenta. E com esse monitoramento a gente acaba prevenindo todos aqueles riscos que a gente falou e também vazamento de informações sigilosas da empresa. Armazenamento, a gente traz então um armazenamento, como eu disse, e backup em nuvem de todas essas mensagens, de todos os arquivos trafegados. Então tem ali uma forma de você visuar e filtrar também o que você quer escutar, o que você quer ver. Ah, quero todos os vídeos do fulano para o ciclano no mês tal. Vai aparecer só aqueles dados filtrados,
a gente usa hoje, né, o cloud da Amazon para armazenar todos esses dados, a capacidade não só de vocês visualizarem eles na nossa ferramenta, como também baixar da nossa ferramenta esse vídeo, essa mídia que estava antigamente só no WhatsApp, né, no telefone celular daquele usuário. Inteligência, eu vou passar isso muito rápido, mas também é a capacidade de a gente analisar a performance de equipe, tirar estatísticas dessa comunicação, entender qual é o melhor horário para se falar com o cliente X, qual é o seu vendedor que está performando melhor, qual é o conteúdo mais interessante para você enviar para aquele cliente, enfim, a gente tem já toda uma capacidade de tirar a inteligência, principalmente para a necessidade específica, objetivo de negócio de cada cliente nosso. E as Aperpulse, como eu disse, a gente lançou agora em maio no Web Summit, é a capacidade também da IA, uma integração com a OpenAI, e a gente consegue, através dessas conversas, resumir conversas, fazer perguntas para a própria IA, por exemplo, identificar riscos. Então, a gente pode inserir as nossas regras e políticas e palavras-chave na ferramenta para detectar, como a gente pode usar a IA para simplesmente chegar lá e falar. Nessa conversa aqui do Frederico com o André, existiu algum tipo de suborno? Ou existe algum risco? Quanto esse cliente está satisfeito com essa conversa, e depois dados até totais, não só daquela conversa, mas de todos os colaboradores da empresa. Tem algum colaborador que está tendo maior possibilidade de cancelamentos, enfim. A IA já integrada em toda essa comunicação de WhatsApp da empresa para você tirar qualquer tipo de inteligência e perguntar para ela o que você precisa.